Bom dia, turma do terceiro ano. Então vamos dar início a mais uma aula de projeto de desenvolvimento de sistemas. Qualquer coisa em relação às aulas passadas, anteriores, que vocês tiveram dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Vou estar à disposição em qualquer horário aí que eu não puder responder na hora que vocês estão postando, mas na medida do possível eu vou estar respondendo, tá bom? Então vamos lá aqui a nossa continuação, né, da nossa disciplina de hoje. Vamos ver aqui, deixa eu botar aqui o pequenininho, diminuir aqui. Então, bora lá. A nossa aula de hoje será sobre os princípios, os 7 princípios da engenharia de software, né? Os 7 princípios. Então, que fique na mente de vocês o que seriam esses princípios. Princípios são como se fossem as nossas regras para poder a gente criar a engenharia de software, no caso a engenharia web, né, que nós vamos aprender, que é baseado também na engenharia de software, que eu não sei se vocês tiveram essa disciplina. Então vamos ver aqui quem são esses 7 princípios, o que precisa, né, as sete regras básicas que a gente precisa para poder começar a montar nosso projeto. Quem foi que propôs esses princípios gerais, né? Foi o Preisman, tá aqui o Preisman, né? Ele quem propôs estes princípios para nós, para que a gente hoje possamos saber trabalhar melhor o projeto de sistema. Então vamos enumerar aqui eles, né? São eles aqui, vamos ver. O primeiro princípio é o valor. O que seria o valor? O valor ele não é o preço, né? Um sistema de software ele existe para fornecer valor aos clientes e usuários. Ou seja, será que o teu cliente vai receber um produto que ele tem valor? O valor não é o preço. Ele vale para o cliente alguma coisa? Qual é o valor? O valor que você tem em ter um celular? Esse celular é importante para você? Tem alguma importância? Nós estamos vendo aqui, né, um bonequinho de uma cliente como se ela estivesse satisfeita. Então, o nosso projeto ele tem que passar valores para os clientes, né? Tem que passar valores. Vamos ver qual é o segundo princípio aqui. O segundo princípio é a decisão. Todas as decisões, inclusive as de projeto, devem ser tomadas tendo isso em mente. Você tem que ser uma pessoa decidida. Você organizou seu projeto, você tem que ser uma pessoa decidida e ir até o fim. Vamos supor que você começa a montar, desenha no papel um projeto de uma casa. Aí de repente você diz, não vai ser mais uma casa, não vai ser mais uma casa de um andar só, vai ser uma casa de 2 andares, um duplex. Aí depois você começa a desenhar o duplex, já está quase para terminar e de repente você agora vai fazer, não quero uma casa de 2 andares, ser uma casa de 3 andares. Ou seja, você tem que ser decidido o que você quer. Será que você é uma pessoa decidida? Se você não é uma pessoa decidida do que você quer na sua vida, você vai ter dificuldades em fazer qualquer projeto, não é só o projeto de sistema web, não. Eu vou dar um exemplo. Vocês escolheram o curso de informática, curso médio técnico de informática. Vocês poderiam ter escolhido o regular, o ensino médio normal, e vocês poderiam ter escolhido administração ou outro, ou contabilidade. Por que vocês escolheram o ensino técnico? Aí vamos supor que você não quer, no meio do ano você não quer mais o curso técnico de informática. Eu não queria não, eu acho chato, eu não gosto. Ou seja, você não teve uma decisão. E se você não teve uma decisão, o que é que pode acontecer? Se você não é decidido, aí você vai perder tempo, você vai às vezes se chatear, ficar com raiva, vai ver os seus amigos indo para frente, crescendo, tirando boas notas, passando de ano e você para trás, porque você vai ter que recomeçar seu ensino médio tudo de novo, porque você não foi uma pessoa decidida. Do mesmo jeito são para os projetos. Vamos ver o outro ponto aqui. O outro ponto seria a simplicidade. Todo projeto de software deve ser tão simples quanto possível, sem descartar características de qualidade importante em nome da simplicidade. Ou seja, teu projeto é simples.
O que seria ser simples? Não significa dizer que é não ter quase nada. É um projeto fácil de se usar, não é muito complexo, dá para a pessoa manusear teu projeto. Vamos supor, se você abre a ferramenta do Facebook, você acha ele simples de usar ou ele é complicado? O YouTube ele é simples ou ele é complicado? Bem, aqui temos um desenhozinho de uma criança que montou um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça aqui, a gente pode ver que ele é um quebra-cabeça simples. Vamos supor que eu tenho uma criança de 3 anos, 4 anos, e aí eu dou um quebra-cabeça complicado da cidade de Nova York, dos Estados Unidos, ou do mapa mundi, que a criança não sabe nem o que é o mapa mundi. Então, será que essa criança vai conseguir montar direitinho esse quebra-cabeça, uma criança de 3, 4 anos? Então, você tem que ter uma simplicidade de acordo com a realidade. Para quem é que vai ser seu projeto? Seu projeto vai ser para quem? Seu projeto vai ser para uma escola, seu projeto vai ser para uma farmácia, se tratando de projeto de sistema. Ou seja, tem que ser fácil da pessoa simples, do cliente manusear. O outro ponto importante, você tem que ter visão. Visão. O que seria visão no projeto? O que seria essa questão da visão? Visão seria o quê? O comprometimento com a visão arquitetural do sistema, né? O sucesso do projeto de software, ou seja, você tem que ter compromisso com a arquitetura. Vamos supor que um engenheiro, não esqueçamos que nós estamos vendo aqui a disciplina de engenharia de software. A disciplina não, perdão, os princípios de engenharia de software que foram adaptados para os mesmos princípios de engenharia web, né, que o Prisma colocou. Então, se a gente não tem uma visão da nossa arquitetura, o que é que tem a visão? Você vai ter que ter em mente esta visão, visualizar o projeto que você quer montar. E aí você vai desenhar no papel, montar, rabiscar. Vamos supor, como é que surge um projeto de uma planta de uma casa triplex? Vamos supor, a pessoa teve em mente, né? Ela teve essa visão de como é que vai ter. Então você tem que ter essa visão ampla do seu projeto. O que o meu projeto vai ter? Como é que vai ser esse projeto? Ele vai alcançar o quê? Porque senão você vai começar a desenhar sua arquitetura, fazer, e se você não tem visão, você vai começar a ficar modificando toda hora, muita modificação. Modificações são feitas, borrar no papel é preciso borrar, mas não toda hora. Vamos supor, você rasga o papel inteiro, não vou fazer nada disso aqui. Eu vou fazer outro. Por quê? Você mudou sua visão. Ah, não era isso que eu queria. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou um desenhista. Eu começo a desenhar roupas femininas. Aí depois eu decido, não, eu não vou mais fazer roupas femininas, não. Eu vou fazer uma roupa masculina. Ou seja, a minha visão de projeto não foi uma visão planejada. E aí de repente eu mudo tudo. Ou seja, aí eu não chego a lugar nenhum. O outro ponto é a clareza. O nosso projeto, o seu projeto tem que ser claro. O que seria essa clareza? É estar na luz clara? Não, ó. Os modelos na fase de elaboração de projetos serão usados depois por desenvolvedores responsáveis pela implementação, testes e manutenção do sistema. Assim, esses modelos devem ser claros, não ambíguos e fáceis de entender. Ou seja, quando se trata de projetos de... Eu vou sumir aqui um pouquinho da tela de vocês. Quando se trata de um projeto de sistemas, você tem que fazer ele claro em qual sentido. Vamos supor que você vai desenhar, nós vamos escrever no papel, né? Vou tomar como exemplo aqui a atividade que eu passar para vocês. O professor passa uma atividade para vocês no caderno. Aí você vai entregar essa atividade para o professor, aí de repente você faz só garrancho. Quem é a outra pessoa do outro lado que vai ver a sua atividade? O professor. Será que sua atividade está sendo claro para o professor entender? Você fez só garrancho. Você não fez letra legível. Quando você vai fazer uma redação no Enem, você não tem que ser claro. Sua redação tem que ter clareza para todo mundo que vai pegar essa redação. Né? Que vai ver o professor que você não sabe. Por isso que exige todas aquelas regrinhas chatas, que às vezes você tem que fazer com calma, escrever bonitinho, para poder ficar fácil, para ficar claro de ver. Então, do mesmo jeito é o projeto. O projeto
de sistema, quando você vai desenhar no papel, quando, por exemplo, você vai fazer os gráficos, ou você vai escrever o que é que vai ter no teu papel, você tem que escrever de uma forma que a pessoa vai entender. Nós não vamos, você lembra que eu falei em levantamento de dados? Você tem que levantar os dados. O que é que vai ter seu projeto? Meu projeto vai ter que ter cadeiras. Meu projeto vai ter o que mais? Então, se eu não colocar essas letras legíveis para entender, a próxima pessoa, o próximo funcionário, a próxima pessoa que está trabalhando no projeto com você, vamos supor, você é o analista, você vai levantar os dados e vai escrever no papel, por escrito, como uma receita de bolo do que deve ser feito. Depois daí que você escrever, quem é que vai fazer o bolo? Vai ter a cozinheira que vai fazer o bolo. Você vai passar só para ela a receita. E aí, se de repente a cozinheira vai pegar esse papel e não vai entender nada da receita, ela não vai conseguir fazer o bolo. Do mesmo modo, é o programador. Do mesmo modo, se você vai desenhar primeiro no papel o que o programador vai receber para poder pegar o que ele está vendo no seu papel, como é que é feito para poder ele criar o sistema. Porque a nossa disciplina é de projetos de desenvolvimento. Nosso projeto, nós vamos aprender a montar no papel o projeto. Lembra que eu falei para vocês escolherem uma empresa? Quando voltarmos, nós já vamos se organizar melhor quanto a isso. Vocês vão escolher uma empresa em Alto Longar para poder vocês levantarem os dados dessa empresa. Nós vamos aprender direitinho o que nós vamos perguntar aos clientes, que vai ser a entrevista. Vocês vão ter que fazer entrevista. Então, tudo isso vai ter que ser claro, as anotações que você vai ter que fazer. Porque depois daí, vocês vão estar fazendo o papel de projetista. Vocês vão aprender a ser projetista. Vocês vão ser os projetores do sistema. Vão colher os dados, anotar. Só que vocês têm que colher esses dados de forma clara para que o cliente possa entender. Vai ter que ter uma visão, você vai ter que ter uma visão da empresa, do cliente, do que ele quer. Né? Tudo aquilo que a gente viu. Certo? Ficou claro esse ponto aí? Então vamos para o próximo princípio. Longevidade. O que seria isso? Um sistema com longo tempo de vida tem mais valor, ou seja, teu sistema ele tem que ser bom para que a pessoa quando usar, ela não vê muitas falhas nele, toda hora você precisa estar fazendo, refazendo e consertando ele. Imagine se uma pessoa projeta e faz uma moto. Aí a tua moto começa a ter vários problemas, vários defeitos. O que vai acontecer? Esse projeto da moto que um projetista fez e ela não conseguiu vender muito porque apresentou muito problema, vai ter que ser devolvido. Não vai ser lançada essa moto, eles vão ter que criar uma outra moto, porque ela, vamos supor, o projeto que lançou da moto só durou 1 mês ou 2 meses. Não foi para frente, porque não prestou. E aí, quando não presta, o que acontece? A pessoa vai perder o valor daquela marca. Não vale aquela moto mais, aquela marca não tem valor para mim, porque eu vi que dá defeito daquela marca tal. Então a longevidade ela vai ajudar isso aí, também serve para um projeto de sistema. Por exemplo, o Facebook, até hoje o Facebook existe, está na moda, ele não dá muito problema, todo mundo gosta dele, ou seja, ele tem longevidade. O objetivo é que o Facebook dure para sempre. Eu não sei nem se vocês ainda eram nascidos, eu creio que nem eram nascidos. Na época, antes do Facebook, existia o famoso Orkut. Não é Iorgut não, é o Orkut. O Orkut ele era tipo um Facebook. Ele não foi para frente por quê? Provavelmente ele fugiu esse princípio da longevidade. E aí deu espaço para outro programador que inventou, vamos supor, ele teve uma ideia, se baseou no Orkut. E aí nessa base dele do Orkut, ele criou o Facebook. E hoje está durando mais, a concorrência é maior, porque é um sistema melhor do que o Orkut. Se vocês tiverem a oportunidade de tentar dar uma pesquisada na internet para ver como era o Orkut, procurar imagens ou até no YouTube, dê uma olhadinha como era que era o Orkut. E vocês vão fazer a comparação com o Facebook para vocês verem qual que seria melhor. Será que era melhor continuar com o Orkut ou o Facebook? Então a longevidade ajuda isso aí. Ficou claro para vocês? Então, vamos supor, Deus, para quem acredita em Deus, fez o homem para poder ter longevidade.
a vida eterna. Quem é que não quem é que não quer demorar de envelhecer, né? Porque assim a gente tem mais qualidade, mais valor, né? Então, tudo na nossa vida a gente tem que ter o máximo possível do que vai fazer que tem essa duração longa, porque é melhor, por exemplo, uma garantia. Quanto mais você tem um produto que dura mais, significa dizer que ele é melhor, a garantia dele. Quanto maior a garantia de um produto, melhor é aquele produto. O outro ponto aqui, reuso. O que seria isso? Reuso é o seguinte. O reuso é como se fosse, eu vou comparar aqui a forma do bolo. Você usa aquela forma do bolo, a mesma forma do bolo, várias vezes, não é? Você está reutilizando ela, você só vai lavar e faz vários tipos de bolo diferentes, de vários sabores na mesma forma. Você está reutilizando a forma. Então na programação também existe as formas de códigos. Existe já tipo quase códigos prontos para você reutilizar para poupar tempo, economiza o dinheiro, o custo. Então, essas formas, elas estão mais ou menos nessas formas de chamar design patterns. Nós vamos entender o que é isso aí mais na frente. Essa questãozinha de design pattern. Para quem está assistindo aí via podcast, eu estou botando aqui muito as letras altas para ficar melhor de enxergar quando o vídeo for transformado em podcast, tá bom? Vamos ver aqui o outro ponto. Agora é o outro ponto aqui. Nós finalizamos aqui a sétima, né? Que é o reuso. Agora vamos entender para que projetar, né? Projetar vai me proporcionar o quê? O que que vai proporcionar para nós? Por exemplo, quando projetaram para poder separar os tipos de lixos, né? Aqueles tambores indiferentes, reciclável, o amarelo, o verde, o azul, cada um bota um lixo diferente. Isso aí é para algum objetivo, né? Projetar é para quê? Né? Para que isso? Um deles seria a economia. Você tem que pensar na economia, porque você vai fazer um cálculo de gasto. Tomando como exemplo novamente o projeto de uma casa. Primeiro eu vou ver os gastos, eu vou desenhar no papel o tamanho da casa, o tamanho que eu vou querer ter. O engenheiro ele vai fazer isso aí. Ele vai desenhar tudo bonitinho, fazer os cálculos e vai passar para o cliente quanto é que vai sair o custo total do tamanho da casa que ele quer. Vamos supor que o cliente quer uma casa de 3 quartos. Aí o custo todo de como é que o cliente queria a casa, na hora que foi desenhar, o engenheiro foi desenhar, e aí na hora que ele desenhou esta casa, botou esse quarto, saiu um custo a mais do bolso do cliente. Aí o cliente diz, não, não dá. O que é que eu posso tirar aí? O que para mim não vai precisar esse terceiro quarto, que seria o quarto só para as visitas. Então não vai caber no meu bolso, eu não quero. Diminua aí, veja quanto é que vai ficar. E aí ele vai diminuir no papel ainda, vai tirar o quarto e vai dizer o valor. Ou seja, quando a gente projeta, ela vai ajudar muito na economia, na questão dos gastos, o tempo também perdido a gente vai economizar bastante. Outra coisa, quando a gente projeta, ela vai proporcionar o quê? Uma qualidade. Vai ter qualidade. Estamos vendo aqui uma tartaruga no mar, né? O pessoal pegando aí. Será que a sociedade projetou quando ela pensou no planeta Terra? Eu vou dar um exemplo bem aqui. Os homens, quando eles não sabiam que destruir a natureza prejudicava todo o sistema biológico que existe no planeta, né? O homem, quando ele começou a destruir, ele não conhecia, ele desconhecia que através da planta é que todo ser vivo respira. E se todo ser vivo respira da planta, é claro que se destruir vai prejudicar a vida do planeta. Então o ser humano ele não pensou nessa qualidade quando ele começou a destruir as coisas demais por ambição, né? Então a gente tem que saber ter em mente essa qualidade. Qual é a qualidade que está hoje a humanidade preocupada com o meio ambiente? Né? A qualidade de vida nossa, como é que é? Então, projetar, você tem que pensar, vamos supor, se na época o homem tivesse tido essas ideias de projeto, ele ia pensar, será que essas árvores existem aqui na natureza? Pode ser para quem acredita em Deus que criou ou não, mas aqueles que acreditam que é a natureza que criou tudo. Mas vamos poder. Está na natureza, existe aqui. Eu já nasci, tá essas árvores, as plantas. Então existe um motivo dela estar aqui.
Será que o que acontecer se eu destruir a árvore? O que, que vai acontecer? Então, quando a gente não projeta, pode vir consequências se a gente não começar a pensar o que, que vai acontecer se eu fizer isso e se aquilo outro. Outro problema, se você projetar, vai reduzir os riscos. Quais eram os riscos com a natureza? Será que o homem pensou, aquela época da destruição do petróleo, perdão, desculpa aí, quando derramou o petróleo na toda a costa do Nordeste, começou a prejudicar ali o risco? Será que o homem andou pensando no risco que poderia correr, levar todo o material de petróleo em navios? Será que vale a pena fazer isso para destruir mais ainda com a natureza, com o mar? Então, quando a gente projeta, vai evitar riscos. Qual seria o risco quando você projeta aí uma empresa? O risco pode ser o quê? Pode ser despesa demais além do pensado, né? Então, se você vai fazer teu projeto direitinho da sua empresa aí de lanchonete, você vai ver se vai valer a pena, porque, por exemplo, a lanchonete, qual é o risco que você vai correr na lanchonete? O grupo aí da Ellen Caroline. Se você vai projetar, a lanchonete é um pouco mais perigoso do que um projeto de uma loja de roupas ou de uma academia. Por quê? Vocês vão trabalhar com alimentos. Alimentos que podem se estragar, vamos supor, pão, presunto, queijo. E aí o risco que você vai correr. Será que vocês têm que pensar tipo assim, será que quando eu montar minha lanchonete, com certeza você já tem que pensar assim, quais vai ser meus prejuízos? Vai estragar alimento, com certeza vai estragar alimento. E aí, será que vai compensar o meu lucro nos alimentos estragados? Então é correr o risco, é isso, é projetar para você ver para não ter prejuízo, porque prejuízo sempre se vai ter em alguma coisa. Outra coisa também para projetar, ele vai evitar erros. Erros, o que seria isso aí? Se você erra em algo, você vai ter que refazer tudo de novo. Se na hora do projetista, do engenheiro civil que construiu o projeto da planta, de repente ele fez uma coisa errada, botou uma medida um pouco errada, o pedreiro, na hora que ele for construir a casa, vai ficar mais alto do que esperava, o que, que vai acontecer? Vai dar mais gastos para o cliente, porque ele vai ter que comprar mais material, ou seja, o risco seria esse. E o que, que ele poderia acontecer? Ou seja, às vezes teria que refazer as paredes para poder quebrar a parede que ficou mais larga, né? No projeto não era dessa largura. Vamos supor uma parede de um quarto que era para ter só 3 metros, aí na planta botou 4 metros, aí o que, que vai acontecer? Quando ele terminar de levantar, vai ter mais gasto para o cliente, porque ele errou no tamanho, e aí ou ele vai destruir, ele vai ter que pensar o seguinte, será que vai valer a pena mais eu destruir aqui ou comprar mais, gastar com mais material? Então ajuda a evitar erros, porque o erro vai fazer retrabalho. O retrabalho do pedreiro seria destruir a parede de novo, né? Olha aqui, nós estamos vendo aqui um exemplo da natureza, né? Uma tartaruga marinha aí no mar, né? As pessoas olhando ela. Então vamos supor se uma tartaruga dessa, assim, um planejamento do meio ambiente que o homem não planejou, né? Agora está tentando consertar o meio ambiente. O que está acontecendo? Muitos seres do mar estão entrando em extinção, né? Então tem que haver todo um cuidado hoje. O homem está precisando perder tempo, tendo todo o cuidado, vamos supor, com as tartarugas marinhas para que elas não entrem em extinção. Então há um retrabalho. Algo que eles não precisariam, o homem está perdendo tempo, ao invés de estar perdendo tempo, tendo esse retrabalho de cuidar dos animais, porque eles, por natureza, eles já se cuidam sozinhos, é necessário o homem perder tempo cuidando dos animais marinhos. Tendo esse retrabalho novamente, por causa do que? De erros do homem de destruir a natureza. Então, isso que vai acontecer se a gente projetar. O segundo ponto vai ter economia de recursos. O que seria essa economia de recursos? Seus gastos, suas despesas. O dinheiro, o material que você vai precisar comprar. Vamos supor, se você vai planejar fazer uma lanchonete, você vai ter uma ideia inicial. Quantos clientes eu tenho que comprar, quanto material de alimento, de
compras que eu tenho que fazer para oferecer para os meus clientes no início. Eu vou comprar logo um monte de pão, não, porque quando se abre uma lanchonete, não começa muito cliente, então eu tenho que comprar pouco. Então eu tenho que fazer essa economia de recursos. Os recursos seriam o quê? As matérias-primas. E, enfim, depende do projeto. Aumento de produtividade. Porque quando a gente projeta, ele vai proporcionar o aumento de produtividade. O que é isso? Vamos supor, se você projeta direitinho, vai aparecer mais cliente na sua lanchonete. Quando vier mais cliente para a sua lanchonete, vai aumentar a produção. E aumenta a produção, aumenta o lucro. E aumentando o lucro, o que vai acontecer? Você vai começando a poder crescer com o seu negócio, com sua empresa e contratando mais funcionários. Tá bom? Então, nessa nossa disciplina, nós vamos ver, entre outros pontos, né, importantes, nós vamos aprender durante este curso, tá bom? Então, por hoje a gente encerra. Um abração a todos aí, façam as atividades, dificuldades do professor vai estar aqui à disposição, tá bom? Então, eu espero que todos vocês possam... Deixa eu botar aqui minha câmerazinha para vocês me verem, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Então, eu espero que tiver ficado alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Não fiquem com vergonha, né? O professor de vocês está aqui para aprender, porque senão vocês projetaram estudar curso técnico de informática no ensino médio. Aí, se vocês não aproveitarem bem esse período, vocês no final do ano vão terminar, vocês já estão no terceiro ano, aí vão pensar assim, puxa vida, eu não queria esse curso. Aí você vai ter que fazer outro curso novamente. Então, mesmo para aqueles que não querem mais informática, vamos assim, eu me enganei, então você vai projetar agora assim, não, então agora o meu projeto vai ser o jeito de eu terminar, porque o que vai servir de bom para mim no futuro? O curso de informática vai servir para poder me ajudar nas disciplinas de concurso, porque todo concurso hoje tem informática, então não vai ser tempo perdido. Então é a forma de você recuperar, né, vamos assim dizer, o seu projeto que você pensou, talvez, eu queria informática. Tá bom? Então um abração a todos aí, fique com Deus e até a próxima semana.